Fala galera, você está mais uma vez no canal CoxaTube e vamos falar de Copa do Mundo. Na estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o time do Marrocos, o Brasil consegue apenas um empate. Uma vitória que seria muito importante nesse grupo, que não é muito difícil para o Brasil se classificar para a próxima fase. Ele empatou com o Marrocos no dia de ontem. Foi um jogo bem ruim do Brasil, e o Marrocos jogou bem melhor que a seleção brasileira e o Brasil conseguiu apenas um empate nessa partida. O técnico Carlo Ancelotti repetiu a escalação do Brasil, que jogou contra o time do Egito num amistoso de preparação antes da Copa. Ele escalou o time com Alisson no gol, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, os laterais Ibañez e Douglas Santos, no meio-campo Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá, e no ataque Igor, Thiago, Rafinha e Vini Júnior. Mas essa escalação não foi efetiva no primeiro tempo contra o time do Marrocos. O Brasil iniciou o jogo muito mal e o Marrocos dominava todas as ações da partida até os 30 minutos. O Marrocos tocava a bola para um lado, para o outro, e o Brasil só ficava correndo atrás do Marrocos. O time do Marrocos estava dominando a partida ali, todas as ações do ataque, né, ali no primeiro tempo. E num passe que os dois zagueiros deixaram o atacante do Marrocos entrar livre dentro da área, era 1 contra 2. O zagueiro Gabriel Magalhães não conseguiu chegar inteiro em cima do atacante do Marrocos. O goleiro Alisson saiu todo errado do gol e ele tocou por cima do goleiro Alisson e marcou o gol do Marrocos na partida. A partir dali, o Marrocos ainda dominava a posse de bola e cercava o Brasil para um lado, para o outro, e o Brasil só foi melhorar depois que em um lance individual do Vini Júnior, que nós esperávamos que ele fizesse isso, pois ele tem muita qualidade e estava devendo bastante jogando pela seleção. Ele fez uma jogada espetacular e marcou um golaço para empatar a partida para o Brasil. E ali o Brasil conseguiu equilibrar ali na partida, no primeiro tempo, pois o meio-campo do Brasil estava muito mal. Bruno Guimarães muito mal, Paquetá errava tudo, e o Casimiro não tem nem o que falar sobre o Casimiro. É um jogador que devia estar aposentado. Eu não entendi porque ele foi convocado. Ele estava muito devagar nessa partida e não estava jogando bem. E também teve uma partida desastrosa ali da zaga. O Magalhães, que é o titular do time, que é muito bom, falhou ali no lance do gol do Marrocos. E o Ibañez, na lateral direita, jogou muito mal também. Então o primeiro tempo foi muito ruim. Mesmo assim, o Brasil conseguiu empatar por causa da individualidade do Vini Júnior, que é um atacante muito bom, e ele tem que assumir o protagonismo na seleção brasileira, pois é isso que nós esperamos desse atacante na seleção. No segundo tempo, o técnico Carlo Ancelotti tentou mudar o meio-campo da seleção brasileira, e também ali na lateral direita, que estava muito mal o Ibañez, e ele mexeu. Ele tirou o Casimiro, que fez uma partida muito ruim no primeiro tempo, e colocou o Fabinho, que já tinha entrado muito bem no amistoso contra o Egito, e eu acho que ele devia ser o titular da seleção brasileira, pois ele tem mais poder de marcação que o Casimiro e chega mais inteiro nos lances contra os atacantes do adversário. E também ele colocou o lateral Danilo no lugar do Ibañez. O lateral Danilo ali conseguiu equilibrar um pouco mais ali na marcação ali atrás, e o Brasil ficou um pouco mais tranquilo ali na defesa. O Brasil conseguiu equilibrar a partida e o Marrocos começou a cansar bastante, pois pressionou muito no primeiro tempo. Então o Brasil jogou bem ali nos primeiros minutos do segundo tempo. O Vini Júnior, principalmente, fazia ótimas jogadas e errava algumas jogadas, mas tentava, pelo menos, avançar ali e tentar marcar o gol. Tanto que num lance, o Igor, Thiago, a bola passou pertinho dele, ele não conseguiu cabecear para o gol, para marcar o gol do Brasil. Então, ali, o Brasil jogou bem até os 20 minutos do segundo tempo ali,
E o Marrocos conseguiu equilibrar novamente, com as mexidas do time e principalmente com a qualidade muito boa do meio-campo camisa 6 do Marrocos, que tem 18 anos e jogou muito bem nessa partida. Eu acho que ele foi o melhor jogador da partida, pois ele dominou o meio-campo do Brasil e o Brasil não conseguiu produzir nada. Não conseguia lançar o Vini Júnior, não conseguia dar passe para o Rafinha e o ataque ficava sem armação. Ninguém armava jogadas e ninguém tocava bola para o ataque. Então eles tinham que resolver meio que sozinho. E depois o Ancelotti tentou mudar o time, tirou o Paquetá, que não estava criando quase nada, e colocou o Luiz Henrique, que é bem mais agudo, mas também não surtiu efeito nenhum por causa desse sistema do Ancelotti de jogar no 4-2-4, 2 meio-campos e 4 atacantes na frente, e fica aquele espaço enorme no meio-campo da seleção brasileira. E o Marrocos aproveitou isso e ficava tocando a bola para um lado, para o outro, e até chegou uma vez, no segundo tempo o Marrocos diminuiu o ritmo e chegou apenas uma vez perto do gol do Brasil, onde o Alisson fez uma defesa e jogou para escanteio, que o Brasil ali no último minuto não pode fazer não pode ficar desatento e acabar tomando o gol e perdendo essa partida. Então o Brasil jogou bem ali no ataque, poderia ser melhor, tanto que o Igor Thiago saiu e entrou o Matheus Cunha, que o Matheus Cunha ele é um atacante de mais mobilidade e não é um centroavante de ficar parado lá na área igual o Igor Thiago. Então ele veio mais para trás para tentar criar jogadas. Até ligou um ótimo passe ali numa jogada para o Vini Júnior na ponta esquerda, que cruzou e o Rafinha chegou muito cansado, não estava jogando bem nessa partida e chegou muito fraco na bola e não conseguiu arrematar contra o gol do Marrocos. Ele chutou bem fraquinho e o goleiro Bono pegou tranquilo a bola. Então ali o segundo tempo foi um jogo bem mais equilibrado do que no primeiro, que o Brasil jogou muito mal no primeiro tempo e o Marrocos pressionou bastante. E ali no segundo tempo o Brasil teve algumas oportunidades, mas não foi efetivo. Só o Vini Júnior no ataque do Brasil que funcionou no jogo de ontem. Ele fez uma jogada muito boa que conseguiu fazer o Brasil pelo menos empatar essa partida, que já era muito difícil, pois o Marrocos é um time muito bem treinado e tem vários bons jogadores e jogadores jovens. E também tem o Hakimi, tem alguns jogadores jovens assim que são muito bons jogadores, e o Brasil tem um meio-campo muito fraco para essa Copa do Mundo. E também eu acho que o Carlo Ancelotti errou em colocar o Casemiro de titular, pois ele é muito devagar, não consegue acompanhar na marcação, e também no segundo tempo ele devia ter colocado o Endrick, que é um jogador que tem muita estrela, que marca os seus gols, e na Copa do Mundo é muito importante ter jogadores assim, que quando chegar a hora de decidir, ele vai decidir. Talvez tenha algum problema extra-campo que nós não sabemos, mas não dá para entender por que o Endrick não joga nessa seleção, sendo que ele é o melhor atacante da seleção, junto com o Vini Júnior, que tem que mostrar que tem qualidade e pegar o protagonismo da seleção para ele e decidir os jogos, como ele tentou fazer ontem, no jogo de ontem. No primeiro tempo ele jogou muito bem e no segundo tempo ele não fez muita coisa. Então, é um empate que não foi muito bom para a seleção brasileira, mas ele enfrentou uma seleção do Marrocos que é muito forte nesse grupo, a equipe mais forte. E agora o próximo adversário do Brasil é o Haiti, que é uma seleção fraca, mas o Brasil tem que ter cuidado nos contra-ataques da seleção do Haiti, que é muito forte, tem muitos atacantes rápidos, e essa defesa do Brasil tem que melhorar bastante para o próximo jogo, para o Brasil marcar bastante gols e aumentar o seu saldo de gols, que vai ser muito importante para se classificar nesse grupo para a próxima fase da Copa do Mundo. Vamos, Brasil! Temos que melhorar bastante e para buscar a classificação e ir o mais longe possível para tentar ganhar o título, que eu acho que vai ser muito difícil
Só se o time melhorar bastante na defesa, ficar mais equilibrado e o ataque não desperdiçar as oportunidades que tiver nas partidas. Muito obrigado e até a próxima. Não esqueça de se inscrever e dar o like.